Bem-vindos de volta ao Celeiro Kids Online, onde durante todo esse mês nós estamos fazendo uma trilha juntas, uma aventura com confiança. É preciso muita confiança para fazer uma aventura ao ar livre. Sendo mais honesta, com a vida também é assim. A virtude desse mês é confiança, saber que sempre tem alguém com quem você pode contar. Todos nós precisamos praticar a confiança, especialmente quando se trata de confiar em Deus. Faz sentido que a natureza seja um lugar tão bom para podermos praticar nossas habilidades de confiança, porque foi Deus quem criou toda a beleza que existe lá. E agora nós vamos para a nossa história de hoje. A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobrimos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. Ué, Alfredo, você não tá com frio? Não tô com frio não, tô perto da fogueira aqui, eu tô aquecidinho. Acampamento é tão assim friozinho, gostoso, Eu né? gosto também, só faltou o marshmallow aqui, ó. Verdade, verdade, mas amanhã a gente pode fazer, né? Isso. Oi, crianças! Olá, galera, beleza? Nós estamos aqui nesse acampamento numa super aventura de descobertas. Verdade. E eu quero saber se você está acompanhando tudo, porque eu e o Alfredo fizemos a nossa devocional. Nós fizemos, tô sabendo do versículo, da virtude. Nós olhamos lá no Tempo em Família, qual é a história dessa semana e nos preparamos para esse encontro. E hoje nós vamos ter um jogo na história bíblica. Ah, que legal. Bem, a história dessa semana, ela está lá no livro de Gênesis e ela começa lá no capítulo 37 e vai até o 39. Então, pega sua Bíblia e marca lá, hein? Marca lá. Gênesis 37 vai até o 39. Agora, olha só, vou colocar minha Bíblia aqui, porque eu quero ver se o tio Alfredo fez realmente a devocional dele, sabe a história, porque eu acho que eu tenho certeza, mais ou menos assim, né, tio Alfredo, que eu sei. Como é que vai ser o jogo então? O jogo é o seguinte, tenho várias cartas aqui, que são imagens da história, da história dessa semana. E a gente vai ter que colocar na ordem. Se você colocar na ordem, se você acertar, eu conto a história dessa imagem. Se você errar, você conta. Beleza. E aí, uma vez você, uma vez eu, e aí a gente vai vendo quem acerta e quem erra. Combinado, então. Vamos lá. Vou misturar bem. Baralha aí, vamos ver se eu vou acertar. Qual é a primeira carta da história? Mas agora, a dificuldade é o seguinte. Você tem, tio Alfredo, somente, olha só, 5 segundos para achar qual é a carta, porque senão você passa o seu tempo. Tá preparado? Não pode olhar ainda, não pode olhar. Tô preparado. Vamos lá. Quando eu falar, valendo, hein? Tá bom. Crianças, vamos lá. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, essa é a primeira carta. Deixa eu ver. Primeira carta. Certinho, essa é a primeira carta. Essa história começa falando sobre Jacó. Vocês lembram lá do nosso tempo, da linha do tempo, onde que a gente mostra lá no início da história de Abraão, que Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações, não é isso, tio Alfredo? Isso. E aí, quando ele fez essa promessa, demorou muito tempo, mas daí ele teve um filho, e esse filho foi Isaac. Exatamente. Olha aí nessa imagem aí dessa árvore genealógica. Isaac teve mais 2 filhos, que a gente ouviu semana passada. Jacó e Esaú. Muito bem, você está realmente assistindo essa história bíblica, hein, tio Alfredo? E aí depois, Jacó, a gente teve 12 filhos. 12 filhos! É muito filho, né? E o filho dele mais novo era o seu preferido, o nome dele era José. E ele fez uma capa muito especial para José, porque ele gostava demais de José. E os irmãos dele não achavam túnica, muito legal, não. Mas muito bem, você acertou. Jacó dá a José um casaco especial. Vamos colocar aqui, cuidado para não pegar fogo aí na fogueira. Agora é a minha vez, né? Vamos lá. Ai, fiquei nervosa com esse negócio de tempo. Vai lá, vou embaralhar de novo aqui. Fala quando é que tá valendo, hein, tio Alfredo? E valendo! Ok. Ai, mas acho que são vários. Ai, peraí, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Acho que são 3 juntas. São seguidos, assim, tá certo? Esse aqui e depois esse aqui. Beleza. Vamos falar dessas duas aqui primeiro, beleza. Tá bom? Vamos deixar essa aqui então para depois. Acertei, né? Acertou. Beleza, olha só. Essas duas são as próximas cartas. Depois que Jacó deu o casaco para José,
os irmãos ficaram um pouco com ciúme de José, sabe? Porque ele era o preferido do pai e tal. E uma bela noite lá, José teve 2 sonhos. tá Eu bom? gosto de sonhar, coisa boa. Então, para José foi. O primeiro sonho que José teve era que ele viu 12 feixes de trigo, né? E 11 desses feixes se curvavam diante o feixe de José. É como se os 11 feixes fossem os irmãos dele e o outro fosse o feixe de José. É e como os se 11 José fosse ser mais importante que E os os 11 feixes se curvavam diante do feixe de José. Esse sonho parece bom para José, mas os irmãos dele, não sei não, hein? Só que o interessante é que na mesma noite ele teve um outro sonho. Nossa, um sonhador, hein? E nesse sonho, sabe o que aconteceu, Raquel? Ele sonhou que o céu, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. 11 estrelas devem ser os irmãos dele. O que é a lua e O céu e a lua eram os pais dele. o sol e a lua eram os pais Isso, dele? perdão, o sol e a lua eram os pais dele. E ele sonhou isso, Tá, e mas ele ficou com esse negócio na cabeça. Tá, então eu acertei. Essa ordem aqui, ele teve isso, depois ele teve o sonho. Os sonhos. Mas aí ele esse aqui, ó. Então tá. José tem um sonho sobre o trigo se curvando, depois o sonho sobre as estrelas, mas aí vem aquele momento que eu peguei as 3 cartas. Podia pegar 3 de uma vez? Uai, já que você pegou, você vai explicar isso aí então. Beleza. José teve esse sonho e ele, digamos assim, foi lá e contou para a família dele. Agora, você acha que os irmãos dele iam achar legal? Porque assim, ele já era o filho que o pai dava mais atenção e tal. E aí agora ele vem e conta assim, olha, eu tive um sonho que vocês se curvavam diante de mim. Os irmãos dele acharam isso muito ruim, porque você sabe, irmão de vez em quando briga, né? Não, e pior foi o outro, né? Ele contar que o sol e a lua, que o pai e a mãe também Até o pai e a mãe, né? curvavam diante dele, né? Eles Pois ficaram é. muito Como irados. será que essa história continua? Vamos lá, ainda tem algumas cartas. Próxima eu que vou pegar, né? Isso, então fecha o olho que você está olhando. Vamos lá, ok. Valendo! 3, 4, 5. Essa aqui. Será que essa é? Quase que você passa do tempo. O que é isso daí? Não, não é essa, é essa aqui, ó. Ah, errou! Pé! Quando você erra, você que conta a história. Ixi, então tá bom, eu errei, verdade. Era essa carta aqui, ó. Acontece, Gente, né? Essa faz parte. 1 ponto pra mim, eu tô ganhando. o que acontece? Sim. Os irmãos estavam com raiva de José. E eles estavam lá trabalhando e Jacó pediu para José ir lá dar uma bisbilhotada, dar uma olhada. Eles já não gostavam de José e Jacó ainda manda ele ir lá dar uma olhada no que está Dá vigiar os uma irmãos. olhada no que os irmãos estavam fazendo. Quando José chegou, os irmãos foram correndo atrás de José. Mas eles tinham algum plano? Aí vem para outra carta. Sua vez de fechar os olhos. Ok, e eu tô ganhando com 1 ponto. Vamos lá, 5 vamos lá, segundos, vamos hein? lá. Pronto. Beleza. Ok, aqui. Acertou. Essa é a carta. Os irmãos de José... Não, você acertou, eu conto, né? Ah, verdade. Porque eu errei, né? É. Vai. Então vamos lá. Continuando, eles estavam com raiva. Quando José chegou, eles agarraram José. José Porque não eles esperava já tinham por isso. feito um plano, né? Já tinham feito um plano, né? Quando viram ele chegando, eles falaram assim: lá vem aquele fofoqueiro, lá vem O o queridinho preferido do do papai. papai. Pegaram José e agarraram José. E eles ficaram pensando assim: e agora, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Porque eram 11 irmãos para tomar a decisão, né? Não tinha nenhum irmão bonzinho, assim, que gostava dele? Não, primeiro plano, sabe qual foi? Matar José. Gente, matar. Alguns dos irmãos tiveram, a Bíblia fala que eles tiveram um plano de matar o coitado de José. Esse plano, você tá rindo, Alfredo, mas esse plano não é engraçado, Não era muito, não era. Não. Matar um irmão, isso é muito sério? Muito sério. Só que um dos irmãos teve uma ideia e falou assim: gente, nós não vamos ganhar nada matando José. Esse foi o Rubem. Rubem, tem um buraco ali,
Vamos jogar ele no buraco? Vamos jogar ele no buraco. Aí a gente vai e se livra dele por um tempo. Vamos passar um medo em José. Porque no fundo, o que ele queria, ele gostava de José, ele estava querendo proteger José. Então né? eles pegaram José e jogaram José num buraco. Beleza. Agora eu que vou. Duas últimas cartas você vai pegar. Valendo. Ah, essa foi fácil. Essa aqui. Beleza. Então, o que aconteceu, né? Os irmãos dele tiveram esses planos, assim, eles queriam fazer alguma coisa muito ruim com José. Mas Rubens, ele olhou e falou assim, não, gente, vamos fazer isso não, vamos só jogar ele ali e falar, depois que um animal veio e comeu, porque no fundo Rubens queria proteger ele, dar um jeito de livrar ele disso. Só que aí foi isso que aconteceu. Eles então desistiram de matar ele e jogaram ele lá no buraco. E aí ele ficou lá sozinho no buraco, sozinho. Imagina, a gente ficar sozinho, deve ter sido assim horrível para José, deve ter se sentido assim, meu Deus, mas esse não durou muito tempo. E agora só tem mais uma carta aqui, né? Então, quem é? Sou eu que pego a carta? Pode ser, continua contando a história. Então, gente, olha só o que aconteceu. E aí, um dos irmãos, Judá, teve uma ideia. Falou assim, ei, peraí, a gente não ganha nada de deixar ele nesse buraco. A gente precisa ganhar alguma coisa, tem que valer alguma coisa, já que ele trouxe tanto problema para a gente. Vamos fazer o seguinte, estava vindo uns comerciantes ali onde eles estavam, passando por lá, estavam vindo lá de Gileade. Aí, ele falou assim, vamos vender ele. Gente, eles foram lá, irmão? tiraram ele do buraco e venderam o irmão para esses comerciantes que estavam indo lá para o Egito. Como e venderam escravo. por algumas moedas de prata. Ele ia ser escravo no Egito, com certeza. E aí foi isso que aconteceu. José foi levado para o Egito e lá ele foi comprado, né? Ele estava lá na casa de Potifar e ele começou a trabalhar lá e Como ficou escravo. lá. O restante da história... Não, tem um detalhe. Qual? Eles venderam e pegaram a verdade. túnica de José, lembra? Sim, porque vocês lembram que ele tinha uma túnica especial. Um casaco e eles bonito. tinham que dar uma resposta para o Pra pai. Jacó. Cadê José, né? Eles pegaram, mataram um animal lá, Pegaram passaram o sangue. sangue do animal, sujaram a túnica, voltaram para casa, fizeram todo um teatro, Uma mentira, tristes né? e tal, e falaram que um bicho Tinha comido, matado, né? José. Então, aí Jacó fica muito triste, outras coisas vão acontecendo, né? Mas, assim, o que me lembra isso daqui é que quando a gente olha para a história de José, parece, assim, que José estava sozinho, que tanta coisa ruim aconteceu com ele. Mas olha que legal o que a palavra de Deus fala lá em Gênesis 39, 2. Abre sua Bíblia aí, ó. O Senhor Deus estava com José. Mesmo quando as coisas estão muito ruins, quando as coisas parecem estar terríveis, porque se você olhar até agora, parece assim, como assim? Os irmãos fazem maldade com ele, os irmãos vendem, ele vai para um lugar onde ele não Joga no conhece buraco. ninguém, fica ali naquele buraco, agora ele está sozinho, não conhece ninguém. E aí, o que a Bíblia diz? Que Deus estava com José. Gente, é assim também com a gente, né? Às vezes a gente pensa que está sozinho, a gente não está podendo ir brincar com os nossos amigos, a gente não está indo na escola, às vezes a gente está realmente sozinho em casa, às vezes os pais têm que trabalhar e a gente não tem nem muita gente em casa para fazer companhia para a gente. E eu queria dizer para você que você não está sozinho, não é assim, tio Alfredo? Não, porque Deus está sempre com você, está sempre com a gente. Não importa a situação. E uma coisa muito importante que você pode fazer quando você se sentir sozinho é orar. Porque Deus está com você. Exato. E para que você sinta essa presença de Deus, para que você sinta isso, você pode orar. Quando a gente olha para essa grande linha do tempo, a gente vê isso, né? Que lá Jesus também fez isso, não foi, tio Alfredo? Foi, Jesus, ele se sentiu sozinho algumas vezes. E sabe o que ele fazia? Ele orava, ele ia conversar com o pai dele, no deserto, no jardim de Getsêmani. O tempo todo que Jesus se sentia sozinho, ele ia falar com o pai. Orar é a melhor maneira de você se sentir, né, sentir que Deus está perto de você. Então, gente, essa história de José não acaba aqui. A gente vai estudar o mês todo sobre a vida de José, porque é uma história incrível. Se você quer saber o que aconteceu depois que ele foi vendido no Egito, semana que vem você tem que estar aqui ligado com a gente. Sim, sim. Mas agora eu quero convidar você a pensar como você está se sentindo nesses dias. Se você está se sentindo sozinho, se as coisas estão um pouco estranhas, se você às vezes está com medo.
eu queria te dizer que você pode confiar em Deus, porque da mesma forma que Deus estava com José, Ele está com você aí na sua casa, aonde você estiver. Abaixa a sua cabeça agora e vamos orar, porque nós precisamos pedir isso a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor está sempre conosco. Mesmo quando a gente não entende as situações, mesmo quando tem coisas ruins acontecendo, o Senhor está sempre conosco. Nos ensina, Deus, a confiar que por pior que seja a situação, nós não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco. Nos ensina, Deus, a confiar que o Senhor cuida da gente. Deus, e agora eu oro para que o Senhor faça com que cada criança, Senhor, que está ouvindo essa história, sinta a Tua presença, sinta que o Senhor está com eles, que eles se sintam cuidados e protegidos pelo Senhor, que o Senhor enche o coração deles da certeza que eles não estão sozinhos, porque o Senhor está sempre conosco, não importa a situação, que o Senhor nos ensine a confiar, que o Senhor nos ensine a acreditar na Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, nos ensine o que precisamos aprender e por isso oramos no nome de Jesus. Amém. Tia Raquel, isso me lembrou do ensino principal dessa semana. E qual é? Nós vamos falar juntos, eu vou colocar aqui, nós vamos falar juntos com as crianças, tá bom? Vamos lá? Quando você achar que está sozinho, confie que Deus está com você. Muito bem, galera. Vejo vocês semana que vem. Até lá! Estamos de volta e, bom, José foi traído pelos seus irmãos, jogado em um poço escuro e vendido ao Egito como escravo. Ele deve ter se sentido sozinho. Deus estava com José em casa, no poço e no Egito. E Deus também está com você. Levante a mão quem já se sentiu sozinho. Notícia de última hora. Todos devem ter levantado a mão. Sentir-se sozinho faz parte, porque é humano. Mas se você já tenha se perdido numa loja ou estava sozinho no seu quarto de noite com as luzes apagadas. Algumas pessoas se sentem sozinhas mesmo quando estão cercadas por outras pessoas, conhecidas ou não. Isso pode ser desconfortável ou até assustador. Mas isso é sempre verdade. Quando você achar que está sozinho, confie que Deus está com você. Repitam comigo. Quando você achar que está sozinho, confie que Deus está com você. Como será realmente confiar que Deus está com você? Bem, você pode seguir o exemplo de Jesus. Algumas vezes, quando Jesus estava sozinho, ele orava. Quando ele se sentia triste, exausto ou só queria passar um tempo com Deus, ele orava, assim como fizemos alguns minutos atrás. Você pode conversar com Deus a qualquer momento. Você pode pedir para Ele que te ajude, você pode pedir para ajudá-lo a sentir a sua presença, ou você pode simplesmente conversar com Ele. Conversar com Deus te ajuda a confiar que Ele sempre está com você. Bom, e é isso. Até a próxima semana!